Bom dia, terceiro ano, espero que todos estejam bem. Já peço de antemão, né, paciência com vocês aí. Eu vou ter que gravar as aulas. Já expliquei para vocês, né, que o professor está em transição, então, por essa transição de residência, estou sem internet e meus dados estão acabando, não dá para eu fazer a transmissão ao vivo. Então assim, é, a P1 desse segundo bimestre eu vou trabalhar só geografia geral, né? Então, a gente já começou a ver alguma coisinha de geografia geral. Eu vou começar do início, que é a aula 1 da geografia geral, que fala lá dos movimentos da Terra, né? Que os mais importantes é translação e rotação. Vou falar também dos sistemas de orientação e localização, aula 2, e a gente encerra por hoje com cartografia, tá legal? Vou tentar, podem acompanhar pela apostila, mas já avisando de antemão, né, que o professor não é muito adepto a seguir a apostila, porque eu acredito que o resumo que eu faço com vocês, ele sintetize de uma melhor maneira, né, aquilo que eu queira tá colocando para vocês aí, né, de uma maneira mais, digamos aí, explicativa, tá legal? Então assim, quando a gente fala de movimentos na Terra, na apostila de vocês, na página 334, para quem quiser se localizar aí, nós temos vários movimentos na Terra, né? Mas os principais é rotação e translação. Então, na apostila de vocês traz da seguinte maneira: os movimentos da Terra ocorrem de maneira constante e simultânea, ou seja, ele não para e ele ocorre de uma maneira simultânea, ou seja, concominado os dois, tá? Os mais conhecidos são, como eu mencionei para vocês, rotação e translação. Assim, terceiro ano, o planeta Terra ele não é estático no universo, ou seja, ele não é parado. Assim como acontece com todos os corpos celestes, vocês viram isso lá no sexto ano. Então, ele realiza uma série de movimentos, né, envolvendo aí o que nós chamamos de a órbita em torno de si mesmo, em torno do Sol, em conjunto com a Via Láctea e com o próprio nome, tá? Então, portanto, estudar esses movimentos significa o quê? Entender uma parte da dinamicidade do espaço sideral, tá? Então, os principais movimentos eu já citei, rotação e translação, né? Por que são os principais? Porque eles possuem um efeito direto aí mais notório em nossas vidas, no nosso dia a dia, tá bom? Então esses dois principais movimentos, né, que eu falo que ele tem uma incidência maior nas nossas vidas, eu vou começar falando da rotação. A rotação é um movimento, né, que a Terra realiza em torno de si mesmo. Então a Terra ela realiza em torno de si mesmo, circulando, né? Nós afirmamos que ela circula ao redor do seu eixo imaginário, esse eixo imaginário central, durante um período aproximadamente aí de 24 horas. A velocidade, eu não tá aqui, né? Em algum lugar aqui está aqui na apostila de vocês, mas a velocidade ela gira em torno de 1.666 quilômetros por hora, tá legal? A rotação ela ocorre no sentido anti-horário, ou seja, só vocês olharem o relógio de vocês, né? Ela vai ocorrer de uma maneira contrária ao relógio, tá legal? Ou seja, ela ocorre de oeste para leste, o que faz com que o movimento aparente do Sol seja de leste, né, que é a nascente, para oeste, que é o poente. Então, assim, a principal consequência desse movimento é a sucessão de dias e noites. Então, o que faz com que haja esse movimento, né, é a sucessão dos dias e noites. Quando eu digo sucessão, é a alternância de dia e noites. Então, esse foi o de rotação, que na apostila de vocês traz da seguinte maneira: é o movimento da Terra ao redor do eixo polar no sentido oeste para leste. Tá legal? Não esqueço isso. E uma volta completa, né, durante esse movimento fica conhecida como dia solar.
Esse movimento é a causa da alternância ou a sucessão entre dia e noite, tá legal? O eixo de rotação encontra-se numa inclinação de 23 graus e 27 minutos em relação ao eixo azimutal, que é 66 graus,33 em relação ao plano de órbita. Essa é a rotação. Já a translação é um movimento elíptico que a Terra executa ao redor do Sol. Movimento elíptico, né, da Terra ao redor do Sol. E tem uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Né? A velocidade é de 107 mil quilômetros por hora. E quando a Terra termina uma volta completa ao redor do Sol, nós dizemos que se passou aí um ano, tá legal? Então, translação, um ano, rotação, um dia. Quando a Terra termina a volta completa, em relação ao Sol, afirma-se que completou-se um ano, e a principal consequência desse movimento é a origem das estações do ano, tá? Na rotação é a sucessão de dias e noites, e na translação é a origem das estações do ano, que ocorrem pelo fato do eixo do planeta apresentar tal inclinação, né, de 23 graus e 27, ocasionando aí o que nós chamamos de solstícios e equinócios. E aí na apostila de vocês, tá, na página 334 aí do lado direito, o significado de solstícios e equinócios, tá? Solstício, os dias em que os dois hemisférios recebem igualmente a quantidade de luz e calor, nós chamamos de equinócio. E já os dias que existe essa desigualdade no recebimento de luz e calor, nós chamamos de solstício. Tá legal? Gente, ó, o movimento de translação, ele também é chamado de revolução. Muita gente não atenta para esse detalhe, né, que o movimento de translação recebe esse nome também. Então, às vezes, numas pegadinhas, principalmente o do Enem, né, coloca lá movimento de revolução. Ah, isso aí não existe. Existe sim. É sinônimo de translação. Tá legal? Então, assim, além desses dois movimentos principais, a Terra, como eu mencionei no início da aula, possui outros movimentos importantes. Eu posso citar aí pelo menos 3 importantes, né, que não possuem uma influência muito notória sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, mas que são extremamente importantes porque se originaram, né, entre outros movimentos, que são os movimentos de, não traz na apostila de vocês, mas convém citar, é a precessão, tá? A nutação e o deslocamento periélio, tá? Eu vou falar aqui rapidamente desses 3 movimentos, só para que vocês tenham aí uma noção. A precessão, ou precessão dos equinócios, como traz alguns livros, é um movimento giratório, né, realizado pela projeção do eixo da rotação terrestre no sentido horário. Né? Então ela tem uma duração aí cíclica, tá? Uma duração cíclica de 25.770 anos. Né? E a principal consequência desse movimento é a antecipação dos equinócios, que recebe aí a mesma quantidade de calor, né? Os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de calor, e também causa a mudança da posição aparente dos astros celestes. Causa a mudança aparente, não significa que de fato eles mudem. Já a nutação é um movimento, né, é uma pequena variação periódica no eixo rotacional terrestre que ocorre a cada 18,6 anos. De 18 em 18 anos, ela ocorre esse movimento, que é a pequena variação periódica do eixo rotacional. Isso ocorre em função da influência da gravidade da Lua sobre a Terra. Tá? E não há consequências muito relevantes. Tá? Então, em virtude da consequência da Lua, da gravidade da Lua sobre a Terra, existe a nutação. Tá? É um movimento sem muita importância e ocorre de 18 em 18 anos.
E por último, né, não menos importante, é o deslocamento do periélio. O que é esse deslocamento do periélio, professor? É a variação da órbita terrestre, ó, variação da órbita terrestre ao redor do Sol. Nós sabemos que o periélio ele é o ponto da órbita em que o planeta encontra-se mais próximo ao Sol, ao corpo solar. Assim, essa diferença ela vai variar ao longo do tempo em função do quê? Em função da influência da órbita de outros planetas com uma repetição cíclica que ocorre, nós não poderemos ver, né, obviamente, que ocorre a cada 20 mil anos, 21 mil anos, para ser mais exato. Então, além desses 5 movimentos apresentados da Terra, ela realiza mais 9 movimentos, né, que a gente não costuma citar porque eles são de menores importância, que envolve aí derivações desses ciclos e transformações que ocorrem aí dentro do nosso universo. Tá legal? Então, assim, depois, uma hora, se tiverem curiosidade, a gente pode até falar desses outros 9 movimentos. Tá legal? Eu vou parar aqui para preparar a outra aula para vocês. Tá bom? Até daqui a pouco.